Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Rafael Carolo, tá escritinho bem ali para você saber. E hoje vamos ter uma aula de biologia, falando mais precisamente sobre ecologia, tá? Nosso foco de hoje são os ciclos biogeoquímicos. Então nessa aula nós vamos ver 4 ciclos que são muito importantes, né, no nosso dia a dia, na nossa vida e são grande parte de como o nosso planeta funciona, beleza? São os ciclos da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio, cada um deles com a sua função fundamental. Inclusive, o ciclo de um tem alguma certa interferência no ciclo de outro, alguns processos em comum acontecem nesses ciclos, beleza? Bom, então vamos lá. Para começar o ciclo da água, né, o nosso bem mais importante do mundo, a água que ela é largamente utilizada pelas indústrias que usam a maior parte da água e a agricultura, tá? São essas duas atividades que mais utilizam a água potável, não é o consumo humano, tá? O consumo humano direto de água, né? Você pegar lá a sua garrafa de água e tomar um golão, é muito menos consumo do que aquele cara lá que vai pegar as mangueironas dele e molhar o pasto, né? Molhar a horta dele lá, a monocultura na verdade, ou aquela indústria que vai utilizar água para um processo de transformação de algum material. Beleza? É muito importante a gente ter essa consciência que não adianta nada a gente rever hábitos como lavar a mão, escovar o dente com a torneira aberta, desligar o chuveiro quando passa o shampoo na cabeça, e enquanto a agricultura e a indústria estão aí, né, gastando água a rodo, beleza? Principalmente o consumo de carne, indiretamente, né? 1 quilo de carne que a gente come leva muita água para ser produzido, tá? Carne vermelha que eu digo. Então são coisas aí que a gente tem que pensar, reflexões importantes a respeito disso, né? Até porque falo bastante dessas reflexões porque o ciclo da água é uma coisa simples, ele está no nosso dia a dia, né? Você já viveu o ciclo da água aí várias vezes, então não preciso ficar tão bater tanto aí na tecla de cada etapa, né? A gente pode começar como é um ciclo de qualquer lugar, então eu vou começar de nós na nossa transpiração, quando suamos, no nosso processo de respiração, por mais que nós não consigamos ver, nós expiramos água, e essa água que vai aí para a atmosfera, né, que está à nossa volta. Junto com essa água que a gente transpira, nossa respiração também vem a evaporação da água dos mares, da água de rios, né? E tudo isso vai para o céu, gera nuvens lá no céu, né? Condensam, se geram nuvens, essas nuvens posteriormente vão gerar chuva em algum lugar, e essa chuva vai fazer com que a água retorne para o solo, né? Essa água retornando para o solo, ela pode ir para o subsolo, ficar lá em reservatórios, ou ela vai voltar novamente para rios, para os mares. A gente vai beber essa água também, vai voltar para a gente esse ciclo. As plantas vão usar essa água na fotossíntese, né? Então, esse é o ciclo da água, é bem simples, né? Não tem muito segredo. O mais interessante sobre isso é o que a água nos traz e como nós gastamos essa água, né? É sobre isso que a gente tem que refletir, é sobre isso que a maioria das questões tratando sobre esse ciclo falam, beleza? Eu não vou bater muito na tecla aqui do ciclo da água porque ele é bem simples, então já vamos para o próximo. O ciclo do carbono também é um ciclo que a gente não vê, né? Claro que a gente não consegue ver, mas ele está presente nas nossas vidas, nós vivemos, né? E nós, assim como na água temos lá a respiração que sai de nós, a água que sai da nossa respiração, aqui nós temos o carbono que sai da nossa respiração também, né? Nós inspiramos oxigênio, esse oxigênio vai fazer trocas no nosso pulmão, lá nos nossos brônquios, né? A mitocôndria vai fazer o processo lá e a gente vai expelir o gás carbônico
a gente expele esse gás carbônico na atmosfera. Grande parte dos animais também expele esse gás carbônico, né? Além de combustíveis, né? Então nossos carros eles estão liberando gás carbônico, as indústrias liberam gás carbônico, a decomposição libera gás carbônico. Então vamos só falar então como é que o gás carbônico chega na atmosfera. Ele chega na atmosfera através da nossa respiração, a respiração dos vegetais, chega através do consumo a queima de combustíveis fósseis, né? Então, petróleo, tudo que vem derivado do petróleo, e a decomposição, tá? A decomposição e a respiração dos animais do solo, respiração das raízes também, tudo isso, tá? Então temos essas formas aí de como o carbono chega à atmosfera, e como ele retorna para nós é só uma forma. Nós temos várias formas de liberar esse carbono, mas somente uma forma de assimilar esse carbono, que é a fotossíntese feita por todos os seres clorofilados, né? Mais para frente na aula de hoje nós vamos ter uma questão e ela mostra lá qual que é a reação química, né, da fotossíntese, que é a fotossíntese que pega o carbono mais água e vai gerar açúcar e liberar oxigênio, tá? E então a forma de assimilar carbono no ambiente é através da fotossíntese, através das plantas. Então a gente já imagina que sem plantas nós não conseguiríamos viver, né? A queimada de plantas excessiva, ela prejudica esse ciclo do carbono, fazendo com que mais quantidade de carbono fique na atmosfera, ainda mais somando todo esse carbono da queima de combustíveis fósseis, né? Porque já vou entrar ali na discussão, então nem vou falar o que vou falar, eu vou mostrar a frase aqui para vocês. Não temos que ficar sem dormir pela preocupação com as empresas de petróleo e gás. Temos que ficar sem dormir por causa da mudança do clima. Beleza? Isso foi o Samantha Smith, membro da World, esqueci qual que é a sigla, mas WWF, aquela ONG muito famosa que o símbolo é um pandinha, e ela disse essa frase, e eu trouxe essa frase porque para mim, a minha concepção, ela falou a mesma coisa, né? Porque se nós pararmos para pensar aqui no ciclo do carbono, esse CO2 liberado pela queima de combustíveis fósseis é um CO2 que ele estava enterrado. Ele estava enterrado, seja no pré-sal, seja na extração lá no Oriente Médio, que tem muito, ali na Venezuela também, produtor muito grande de petróleo, Estados Unidos. Todo esse CO2 que está sendo liberado pela queima de combustíveis fósseis, ele estava enterrado, né? Fazem milhões e milhões de anos que esse carbono ele não fazia parte do ciclo. Então, quando você está tirando esse carbono enterrado, queimando ele, você está trazendo uma coisa que não estava fazendo parte do ciclo e está colocando de volta no ciclo. Então, você acaba sobrecarregando de carbono, porque a nossa sociedade vive aí faz 2000 anos, né? Nesses últimos 100, 200 anos que a gente atingiu o nível de bilhões de pessoas no mundo. E foi aí também que muitas florestas foram devastadas para manter o nosso modo de vida. Então você está diminuindo os seres que assimilam carbono e está aumentando a vinda daquele carbono que estava guardado ali para o ambiente. Então isso causa um desequilíbrio, né? Então a gente tem que ficar sim preocupado com as empresas de petróleo e gás, porque elas que fazem essa extração para ganhar dinheiro, né? Por mais que a gente precise, essas empresas estão fazendo esse tipo de extração e estão trazendo de volta esse carbono que influencia muito, tá, no nosso modo de vida, né? Tem um pezinho ali de ajuda no efeito estufa, beleza? Então a gente tem que pensar sobre isso também, é uma reflexão importante sobre o ciclo do carbono. Fechou? O próximo é o ciclo do oxigênio. O oxigênio, que é o que nós respiramos,
né? Faz 21% da atmosfera é oxigênio que está aí, faz parte da nossa respiração. Ele é jogado na atmosfera pela fotossíntese. Então tá aí a relação do ciclo do oxigênio com o ciclo do carbono. Essa relação também está em nós, quando nós ingerimos carbono e soltamos gás carbônico, as plantas fazem o contrário, né? E também o oxigênio, ele faz parte, ele é a constituição ali da camada de ozônio. Não me pergunte porque tem um porquinho com uma planta na cabeça ali, eu não sei, só tá ali, só aceitei, tá? Então, essa é a importância aí do oxigênio. O ciclo do oxigênio é uma coisa bem simples, né? Então temos todo o oxigênio, esses 21% de oxigênio que fazem parte da atmosfera, nós na nossa respiração, as plantas na respiração delas e os animais respiram o oxigênio. Nós jogamos o dióxido de carbono na atmosfera. Esse dióxido de carbono, ele é transformado novamente em oxigênio através da fotossíntese, né? Então, se a gente for parar para pensar o ciclo do carbono e do oxigênio, eles estão muito ligados e a maior ligação entre eles é as plantas, é a fotossíntese, tá? O ciclo do oxigênio é muito simples mesmo, é isso aí, não tenho muito o que falar, também não tenho como problematizar tanto, né? Porque, querendo ou não, o oxigênio, quanto mais oxigênio tivermos disponível na atmosfera, melhor, mesmo que ele possa causar alterações também na atmosfera que talvez não sejam desejadas, né? A gente aprende na ciência que nada é demais, nada em demasia é bom, nada exageradamente é bom. Então o oxigênio, por mais que a gente respire ele, as plantas respirem, os animais respirem, a gente não quer causar um desequilíbrio aumentando muito os níveis de oxigênio, beleza? Bom, o último ciclo é o mais complicadinho, tá? É um ciclo que é muito cobrado nos vestibulares por aí, que é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, ele está presente na nossa atmosfera, os 21% do oxigênio, eu posso colocar 78% para o nitrogênio e aquele 1% de gases nobres e outros gases, tá? Então o nitrogênio, ele é o gás mais abundante na atmosfera, ele está presente em nós e nas plantas, nos nossos ácidos nucleicos, na composição do nosso DNA, e a gente inclusive tem excretas nitrogenadas. O nosso xixi é uma excreta nitrogenada, né? Diversos animais, vocês veem nas aulas de zoologia que diversos animais, todos os animais têm a excreta nitrogenada, cada um de um jeito, pode ser amônia, pode ser ureia, pode ser ácido úrico, cada um tem uma excreta mais adequada ao seu modo de vida, mas todos temos a excreta nitrogenada, porque o nitrogênio também faz parte do nosso corpo, da nossa composição corporal, através dos aminoácidos, ácidos nucleicos. Beleza? Bom, as etapas. Primeiro nós temos a biofixação, que é esse nitrogênio atmosférico vai ser fixado através de uma vida. Bio significa vida e fixação é de fixação mesmo. Então ele é fixado através da vida, no caso que estamos estudando aqui, e a maior contribuidora para esse processo acontecer são as bactérias do gênero Rhizobium. Tá? Essas bactérias, elas têm uma relação de mutualismo com as plantas leguminosas, tá? Então essa bactéria, ela tem proteção vivendo na planta e alimento, e enquanto ela fornece o nitrogênio que a planta precisa para realizar o seu processo metabólico, tá? As plantas precisam de bastante nitrogênio, beleza? Então essas são as bactérias aí que vocês têm que guardar da parte da biofixação, a amonificação, beleza? Depois, esse nitrogênio que já veio para o solo, né, ele vem para o solo através das bactérias Rhizobium. No solo ele se mistura com água, formando a substância, o nitrato. Desculpa, essa é a amônia. Aqui temos, ó,
A amônia vai juntar com o oxigênio, vai formar 2 nitritos mais 2 águas mais 2 íons de hidrogênio, né? Então a nitrificação, que esse nitrogênio que já foi fixado, né, ele sendo transformado em materiais, ele sendo transformado na forma que ele vai ser utilizado no nosso solo, no nosso ciclo, né, ele acontece na nitrificação, que ela é dividida em duas partes: a nitrosação, que a amônia vai virar nitrito, e a nitratação, que o nitrito vai virar nitrato. Beleza? Então nós temos aqui, ó, 2 amônias mais água, viram nitrito, água e íon livre de hidrogênio. Depois 2 nitritos mais o oxigênio vão formar 2 nitratos, tá? Essas são 2 reações químicas. É importante a gente entender o que está nessa reação química, tá? Mais do que gravar cada coisinha, você entender o que está entrando e o que está saindo. Então, a amonificação significa que o nitrogênio foi fixado e ele é fixado, se transforma em amônia devido à ação dessa bactéria, e a mistura do nitrogênio que foi fixado com água vai virar amônia. Depois essa amônia vai se transformar em nitrito e depois esse nitrito vai se transformar em nitrato, tá? Então o que é interessante a gente pensar que agora eu estou confuso. Tá certo. Bom, a gente tem que saber sempre o nome das bactérias. É uma coisa que acompanha bastante, né, as questões de vestibular voltadas para o ciclo do nitrogênio. É você saber que na nitrosação, quando a amônia vai ser transformada em nitrito, quem age, a bactéria principal, é a nitrosomona. São as nitrosomonas responsáveis por transformar a amônia em nitrato, em nitrito. Desculpa, amônia em nitrito. Quem participa são as nitrosomonas. O nitrito em nitrato, quem participa são as nitrobacter. Beleza? Isso é muito importante de lembrar, o nome das bactérias. Depois nós temos o processo de assimilação, que é quando esse nitrogênio que foi fixado no solo, ele chega até o organismo dos animais, o organismo das plantas. Tá? Essa é a parte de assimilação. Por isso que eu falei que primeiro ele é fixado, depois ele é transformado em uma coisa que pode ser utilizada e depois a gente utiliza, tá? E aí, esse nitrogênio vai voltar para o ambiente através da nossa morte. Quando morrermos, vamos ser decompostos e tem nitrogênio formando o nosso corpo. Além disso, sempre que nós fizermos xixi, nós estamos eliminando uma excreta nitrogenada, assim como qualquer outro animal que na excreta tem nitrogênio, tá? É até interessante que aqui eu posso lembrar vocês que fezes não é excreta, fezes é resíduo, é resto, tá? Excreta é o resultado do nosso metabolismo que transformou uma coisa em outra e aquele foi o produto do nosso metabolismo, tá bom? É legal a gente saber essa distinção. Essa é a parte da assimilação. Então, quando a gente absorve aquele nitrogênio, quando aquele nitrogênio ele está no nosso corpo. E a última parte é a desnitrificação, né? Que esse nitrogênio que a gente excreta ou o nitrogênio que está sobrando no solo, ele volta para a atmosfera através da ação das bactérias desnitrificantes. Beleza? Esse é o ciclo do nitrogênio. Tem aqui para vocês verem com calma, né? Eu não falei, mas além da biofixação, existe a fixação física, que é uma fixação muito mais rara, a fixação feita através dos raios da eletricidade, né? Que quando vem a descarga elétrica, ela acaba fixando também o nitrogênio no solo. Beleza? Né? Então, as bactérias fixadoras aqui, a Rhizobium, que vai transformar a amônia, né? Aí a bactéria nitrificante, que vai transformar em nitrato, em nitrito, né? E assim por diante no ciclo do nitrogênio. Belezinha? Tranquila? Bom,
Outra coisa que é legal de a gente falar é que o nitrogênio está muito presente na adubação, né? Existem dois tipos de adubação. Tem aquela adubação natural e tem a adubação química. Qual que é a diferença? A adubação natural você vai usar, obviamente, coisas naturais. Você vai usar folhas mortas, você vai usar restos de fruta, tá? Você tem que usar gravetos também. Tem que ter uma proporção entre objetos orgânicos e inorgânicos. Então, entre gravetos e galhos e entre cascas de frutas e folhas, né? Mas essa seria a adubação verde. Você faz lá uma composteira, uma compostagem para transformar esses resíduos em adubo. É até interessante ter minhocas, né? É um processo muito legal da construção de uma composteira. E a adubação química, que você compra às vezes um líquido que você simplesmente borrifa e lá naquele líquido já vai ter, né, os materiais ali, o nitrogênio, às vezes o potássio, fósforo, magnésio, qualquer outro que sejam necessários para o solo. Nessa adubação química, normalmente você pega um líquido, dissolve no monte, ou você tem aquele que é foliar, então você só espirra na folha e a folha absorve, beleza? Tem essas duas formas aí de adubar, só para saber a diferença, né? Claro que se você quiser optar por uma e tiver a oportunidade, sempre faça a adubação verde, que é a adubação natural, é que aconteceria no processo natural. Fechou? Então, alguns exercícios aí para a gente finalizar essa aula, beleza? Só deixa. Então, vamos lá. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Não, porque esse carbono já estaria na Terra de qualquer jeito, né? Ele só estaria em outra forma, tá bom? Mas ele já estaria na Terra, ele não veio de fora da Terra para cá, ele ainda estaria na Terra. Então, redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Também não, porque está vindo mais carbono. Então, se a gente parar para pensar, tem mais disponibilidade para a realização da fotossíntese das plantas. Então, não vai afetar negativamente, não. C. Aumento na produção de carboidratos de origem vegetal. Cara, se a planta realizar mais fotossíntese, né, se o aumento do carbono fizer a planta realizar mais fotossíntese, então ela vai ter um aumento sim na produção das suas reservas, né, que são majoritariamente os carboidratos. Então, sim, tá certo? Tá certo essa informação, mas não é por isso, né? Não é por causa disso que a gente tem que ficar, a gente tem que não é por isso que a gente tem que perceber a importância da sua substituição, tá? E agora eu dei spoiler, mas não é por isso, apesar de estar certo, não é por isso, né? A afirmação está correta, mas não é por isso que a gente tem que perceber que ele tem que ser substituído. Bom, o aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera, sim, né? Aqui a diferença é que ele falou no primeiro da Terra e agora na atmosfera, porque antes esse carbono estava majoritariamente na litosfera, né? Então, ele estava na Terra, mas não estava na atmosfera. A partir do momento que você queima ele vem para a atmosfera, e aí é isso que é o preocupante, como eu disse lá, resgatei na parte do carbono, falei um pouquinho sobre isso. Fechou? Próximo. Analise as equações 1, 2 e 3 a seguir. Então a primeira reação são 6 moléculas de gás carbônico mais 12 moléculas de água, formando uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio mais 6 moléculas de água. Esse é o processo da fotossíntese.
Na segunda nós temos duas moléculas de amônia mais 3 moléculas de oxigênio, gerando 2 moléculas de nitrito e 2 moléculas de água, né? Esse é o processo de nitrosação. E a 3 nós temos uma molécula de glicose sendo transformada em 2 moléculas de eu não vou saber o nome desse composto, me perdoa, e mais 2 moléculas de gás carbônico. Bom, assinale a alternativa incorreta referente às equações. 1. Representa de forma simplificada um processo realizado por organismos clorofilados. Sim, né? Disse que o 1 é o processo da fotossíntese, então a planta pega gás carbônico e água e transforma isso em glicose, oxigênio e água. Bom, então a 1 está certa. 2. B. 2. É realizada por certos tipos de bactéria e está realizado com a ciclagem de nitrogênio. Sim, acabamos de ver, né? Esse é o processo da nitrosação, que faz parte do ciclo do nitrogênio. Então a 2 está certa também. A B está certa. C. 2 é realizada por animais em geral e não está relacionada com a ciclagem de nitrogênio dos ecossistemas. Bom, se a gente já viu que a B está certa, né? Então a C só pode estar errada, né? Tem sim relação com ciclagem de nitrogênio e não é realizada por animais, é realizada por bactérias. Então você tem que assinalar a C, porque a C que é incorreta. Desculpa, meu telefone tocou. Mais uma questão. Carboidratos, lipídios e proteínas e ácidos nucleicos têm em sua composição o carbono, que é constantemente retirado da natureza e por meio do CO2 devolvido à atmosfera, formando assim o ciclo desse elemento. Assinale a alternativa que contempla as formas pelas quais o carbono retorna à atmosfera. Bom, respiração. Nós inspiramos oxigênio, expiramos gás carbônico. Então, sim, respiração é correta, é uma forma com que ele retorna à atmosfera. 2. Fotossíntese. Fotossíntese ele pega o gás carbônico, pega a água e transforma em glicose, oxigênio e água. Então, fotossíntese não faz parte. Então, a gente já pode tirar a A, a gente já pode tirar a B, a gente já pode tirar a D. Falta só a C e a E. Na C e na E, nós temos 2 processos iguais, decomposição e respiração. Né? A decomposição está correta, é o processo que o carbono retorna mesmo para a atmosfera. Nós vimos lá no ciclo que tem a participaçãozinha das bactérias ali embaixo. A respiração é como nós, né, e as plantas levamos oxigênio à atmosfera. E a combustão de combustíveis fósseis também é outra forma como o carbono retorna à atmosfera. Então essas 3 estão corretas. A evaporação diz respeito ao ciclo da água. Então aquela está incorreta também. A resposta certa é a E. Quarta questão. A falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e costumes, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta. Não, nós não interferimos na quantidade total de água no planeta, até porque nós não saímos com essa água do planeta, né? Essa água sempre fica aqui de um jeito ou de outro, então essa alternativa está errada. B. A qualidade da água e sua quantidade disponível para consumo das populações. Bom,
a gente altera sim a qualidade da água, né? Quantos rios nós não temos poluídos, né? A poluição de rios, de águas é um problema muito grande, a poluição oceânica pelo plástico também é muito grande. E a quantidade disponível para o nosso consumo também diminui, tá? Também é alterada, então a alternativa correta é realmente a letra B, tá? A C está errada, por quê? Bom, não é apenas no subsolo que a gente altera na qualidade, na verdade a água do subsolo é uma das que fica melhor protegidas, então a C está errada por conta disso. A D, apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. Não, porque alterando isso você altera o ciclo da água, e o ciclo da água traz água de oceanos, então não tem como você mexer só nas águas de rios e lagos, as águas dos oceanos também vão estar aí por causa da evaporação, né? Que vai fazer ela entrar no ciclo de um jeito ou de outro. O regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Bom, a gente diretamente não interfere no regime de chuvas, tá? Não diretamente, mas a nossa atividade no geral, a mudança climática altera isso, mas não tem a ver diretamente com o ciclo da água aqui dito. Então a resposta certa mesmo é a letra B. E o último, o esquema refere-se a parte do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Os números 1 a 4 correspondem às etapas que estão envolvidas na dinâmica desse ciclo. Assinale a alternativa que contém duas correspondências incorretas. Então, as duas têm que estar incorretas. 1. Nitrogênio do atmosférico. No 1 tem que ser fixado, ele é fixado em amônia. A primeira está correta. A 2 é o processo de nitrificação, onde a amônia é uma das partes do processo de nitrificação, não é exatamente o processo de nitrificação, mas como já tem uma correta que não é a A, a gente pode, né, tirar a A, não é essa a nossa resposta. A B. 2 é desnitrificação. Está errado. Né? O processo de desnitrificação é o que está descrito aqui no 4, onde o nitrato, aquele nitrogênio que já está no solo, volta para a atmosfera. Então essa daqui já está errada. A 4, fixação, também está errada. A fixação eu já falei que é o que acontece na 1. Então a nossa resposta é a resposta B mesmo, beleza? Né? Aqui na C, tá certo, 2 e as 3, a 2 e a 3 são as duas partes do processo de nitrificação, a nitrosação e a nitratação. E a D também está correta, né? Na verdade a D só tem uma incorreta, mas ele quer que as duas estão incorretas, então é a alternativa B. Beleza? Fechou? Bom, por hoje foi isso, fico muito grato pela sua atenção e até a próxima. Valeu!